professor Silvio Silva responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Eu queria perguntar a respeito falando da tecnologia que tem hoje em dia, né? E a respeito das provas que a gente tem para entrar nas universidades, concursos, que são pedidos vários, né, livros que a gente tem que ler, né? As pessoas que vão prestar os concursos ou as faculdades têm que ler integralmente. São muitos autores e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso daí, como que fica essa parte aí, né? O processo seletivo, ele influencia profundamente e mais até, ele engessa o ensino. O professor fica numa situação muito difícil. Eu fui professor durante muito tempo e fui muito claro aos meus alunos. Nós pedimos os livros que o sistema nos obriga a pedir. Porque também, se eu não pedir, eu o prejudico. Eu impeço que ele chegue até aqui onde vocês estão. Né? Porque ele vai ter um processo seletivo que vai cobrar dele a leitura de Dom Casmurro. Eu sou um apaixonado por Machado de Assis. Mas também eu sou uma pessoa sensata o suficiente para dizer que aos 17 anos, né, pouquíssimas pessoas são capazes de compreender a densidade dessa obra. No entanto, está lá. Né? E tem outros que aí são obras que aparecem profundamente no vestibular. Né? Alguns que estão também presentes nas redes sociais, que é o caso da Clarice Lispector. E o que se pede muito da Clarice Lispector é a Hora da Estrela. Quando a gente fala, todo mundo conhece. Né? Então, há uma necessidade do professor trabalhar integralmente com essas obras. Não tem como fugir a isso. Eu queria lançar uma pergunta que, na verdade, são duas. Né? O que o senhor acredita ser, não sei se melhor, mas aí eu digo para o senhor, é melhor para os alunos, para os jovens, ler mais ou ler o que tem uma qualidade melhor? E outra pergunta é de como o senhor vê a entrada dos best-sellers e esse movimento todo, os jovens lendo essa literatura de massa, na verdade. A cultura de massa está no mundo. Né? E, em si, ela não é um mal. Porque uma pessoa que lê best-seller pode se tornar um grande leitor. A relação desse indivíduo com a língua, seja ela a língua de origem, a sua língua natural, ou seja, uma língua estrangeira, ela se modifica com a leitura de uma obra. Eu não conheci nenhuma pessoa que não começasse a ler muitas obras que são chamadas de best-seller e não passassem para outras. Agora, eu prefiro a qualidade à quantidade. Eu acho que nós precisamos trabalhar muito para que as leituras sejam feitas em profundidade. Olha, se não é para demorar, se não é para refletir, se não é para levantar hipóteses, para questionar, para chegar a uma conclusão, às vezes, então não precisa ler. Né? A leitura é um ato intelectual. E a minha pergunta é bastante simples, no sentido de que eu entendo quando você explanou sobre o avanço da tecnologia e que hoje nós conseguimos ler, talvez o adolescente, não é que ele não leia, ele não lê o que a gente quer. Mas eu gostaria de saber qual é a sua visão, porque eu também acho que, apesar de ler muito, e não só não ler aquilo que a gente quer, é muito substancial. Hoje todo mundo sabe de tudo, mas não a fundo. E eu acho que isso não é uma coisa boa para o futuro. Hoje as pessoas falam de assuntos que não têm conteúdo para poder falar. E aí acaba disseminando histórias que não são verdades. São inverdades embasadas num assunto que simplesmente leu uma chamada e não se foca no assunto. A relação do indivíduo com a informação hoje ela é complicada. É um outro aspecto. Né? Hoje se confunde informação com conhecimento. E informação ainda não é conhecimento. Né? A leitura é superficial, sim. De muitas pessoas, não de todas. Porque a generalizar quebraria com algo que nós sempre dizemos, que é pesquisar antes, para depois divulgar, para depois falar, e a gente precisa saber como as pessoas leem. Mas eu até já falei para alguns alunos, né? Às vezes eu passo horas lendo comentários sobre notícias. Principalmente no curso de jornalismo falei isso. E é tanta gente que se
empoderou, né, com a internet, que eu vou ter que aqui usar de novo Humberto Eco. Gente, as redes sociais criaram, sim, uma legião de imbecis. Né? Porque são pessoas que acham que sabem. E foi nesse sentido que ele falou, não há nada pior no indivíduo do que não se conscientizar de que nós somos ignorantes. Já está lá em Sócrates. É melhor a gente achar que não sabe. E quem não sabe vai atrás para aprender. Quando um escritor diz uma coisa, ele quer mesmo chocar. No chamar de imbecis, porque aí chama todo mundo, quer dizer, uma legião de imbecis. Agora você se enquadra ou não. Né? E a gente pode não se enquadrar. E um meio é procurar sempre se informar, discutir as coisas com propriedade, né? Não fazer comentários quando você não tem domínio. Porque nós não podemos ter domínio de tudo. A nossa relação com o conhecimento, ela é diferente. Né? E se eu achar que tenho domínio de tudo, aí, sem dúvida nenhuma, eu assumi a condição de imbecil. Tá? A ignorância é o maior passo para o conhecimento. Porque quando eu me conscientizo de que não sei, é aí que eu vou buscar aprender e aí eu me torno uma pessoa sábia. A aula foi incrível porque leitura é uma ferramenta fundamental para qualquer área de estudo, de ensino. Então, o que você tem em mãos é fruto da tradução, de muita leitura, pesquisa. Então, a aula de hoje foi sensacional. Essa aula foi muito boa para a base de toda educação, porque toda educação tem que ter a leitura, ela tem que ser integrada, né? Tem que influenciar, sim, aos alunos.